Bom dia, meu nome é Ana Paula, eu sou mestranda em Educação Inclusiva e hoje eu vou apresentar minha pesquisa intitulada de Análise Crítica de Documentos Oficiais em Políticas Públicas de Educação Inclusiva no Brasil. Então, o tema central do meu estudo ele é compreender como as políticas públicas de inclusão escolar no Brasil estão sendo operacionalizadas na prática, com foco nos documentos oficiais e quais são os princípios e desafios e avanços nesse processo. O principal objetivo da minha pesquisa foi analisar criticamente esse documento, identificando os avanços, as lacunas e os obstáculos na implementação das ações inclusivas. Além disso, busquei também propor caminhos para aprimorar o monitoramento e a efetividade dessas políticas. A educação inclusiva no Brasil ela é vista como uma estratégia, fundamental para reduzir as desigualdades sociais. Ela é fundamental em marcos legais internacionais, é fundamental para reduzir as desigualdades sociais, E ela é fundamentada em marcos legais internacionais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006 e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015. No entanto, há divergência entre a legislação e o que propõe, o que realmente acontece na prática pedagógica, Como nós sabemos. Muitas vezes há uma lacuna na operacionalização dessas políticas, o que perpetua a exclusão de alunos com deficiência e outros grupos vulneráveis. Por isso, é fundamental analisar os documentos oficiais para entender essas contradições. Para análise, utilizei uma abordagem qualitativa e uma análise documental, examinada em fontes primárias como leis, decretos, resoluções, além de artigos publicados após o ano 2000. E os resultados, eles indicaram que há um discurso progressista entre documentos como a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, e a resolução da CNB e CEB, número 4 de 2009. Então, o que acontece? Que reconhecem direitos importantes como atendimento educacional especializado, que é o AEE. Porém, há ambiguidades na operacionalização dessas ações, muitas vezes com redações genéricas que ignoram as especificidades de diferentes deficiências, comprometendo assim a verdadeira inclusão, a efetiva inclusão. Então, na prática, encontramos várias barreiras. Sobrecarga de trabalho dos professores, que nós sabemos que isso, de fato, é muito real, que precisam preparar materiais de 20% a 30% de alunos inclusivos por turma, com pouca formação em pedagogia diferenciada. Então, os professores ficam meio que perdidos por não ter a devida formação. A ausência de auxiliares de apoio estrutural, aumenta a burnout, com 45% dos professores relatando exaustão e muitas vezes precisando se afastar do seu ambiente de trabalho. As tecnologias assistivas, como softwares de síntese vocal ou tablets com aplicativos, representam uma grande oportunidade, mas o acesso é desigual e nós sabemos disso. Apenas 40% das escolas públicas elas estão equipadas e a curva de aprendizagem docente dificultam sua utilização de forma eficaz. Então, esses resultados eles reforçam o que Mantua 2020 apontou, que há uma contradição entre as ideias normativas e a realidade. Muitas escolas ainda têm infraestrutura precária, com 25% sem rampas acessíveis, e as disparidades regionais são evidentes. No Norte e no Nordeste, há até 50% menos ofertas de AEE, que é o atendimento educacional especializado.
Então, a pandemia, ela veio e agravou ainda mais essas vulnerabilidades digitais, né? Expondo ainda mais as fragilidades do sistema. Por isso, há uma necessidade urgente de políticas híbridas, que combine tecnologia assistiva com ações de redução de carga para os professores, promovendo aí uma inclusão efetiva, que é o que a gente tanto espera, né? Então, diante desse cenário, proponho algumas recomendações. E quais seriam elas? Fortalecer a formação continuada, que é muito importante, de professores, né, com foco em pedagogia diferenciada e o uso de tecnologias. Investir em infraestrutura das escolas, garantindo acessibilidade física e digital, porque um complementa o outro. A formação continuada, mas se não tiver a infraestrutura das escolas, não vai ajudar muito, né? Revisar a Lei Brasileira de Inclusão para incluir métricas de sobrecarga, né, de trabalho e evasão escolar. Então, ver essa questão para que possa trabalhar em cima, para que não aconteça tanta sobrecarga de trabalho, tanta evasão escolar devido a essas defasagens. E ampliar os estudos regionais longitudinais para avaliar o impacto dessas políticas ao longo do tempo. Então, o que acontece? Concluo que, apesar dos avanços normativos, as implementações eficazes ainda enfrentam muitos obstáculos. É fundamental uma maior articulação entre formação, infraestrutura e políticas antissetoriais. Então, tem que ser de forma colaborativa para poder acontecer, de fato, essa inclusão efetiva que nós tanto falamos. Acredito que, ao reconhecer essas contradições e trabalhar de forma colaborativa, podemos transformar esses desafios em oportunidades de inovação, né, para garantir a inclusão educacional sustentável no Brasil. E vamos continuar debatendo possíveis caminhos, aprimorando das políticas públicas de educação inclusiva no Brasil. Muito obrigada.